Bom dia, sexto ano. A aula de hoje eu vou explicar para vocês novamente o que são linhas imaginárias. Eu já dei essa aula sobre as linhas imaginárias, eu acho que não ficou claro para vocês, então eu vou voltar, fazer um resumo para vocês daquela aula. Eu quero que vocês prestem muita atenção, por favor, prestem muita atenção, porque vocês vão utilizar cada detalhe que eu falar na aula de hoje para vocês fazerem as atividades mais à frente. Então, tem um cálculo de latitude e longitude que vocês vão fazer e a base para fazer esse cálculo são as linhas imaginárias. Se vocês não entenderem essa aula, vocês não vão conseguir fazer o cálculo, tá? Então, eu vou tentar explicar bem devagarzinho e vocês vão guardando aí na cabeça de vocês. Guardem, façam anotações, porque vocês vão precisar muito dessa aula, tá? Vamos começar falando sobre as linhas imaginárias. O que são linhas imaginárias? Então, perguntinha, o que são linhas imaginárias? Linhas imaginárias são as linhas que permitem a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Então, através do cálculo de latitude e longitude que nós vamos fazer, utilizando as linhas imaginárias, nós vamos conseguir localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Então, as linhas imaginárias são linhas que permitem a localização de qualquer ponto na Terra, tá? Essa é a definição de linhas imaginárias. Guardem ou anotem, por favor. Prosseguindo, temos duas linhas imaginárias que são consideradas principais, que são utilizadas como base para fazer o cálculo da latitude e da longitude, tá? Temos duas linhas imaginárias que são base, são utilizadas para fazer o cálculo. Quais são essas duas linhas imaginárias? Linha do Equador e meridiano de Greenwich. Então, essas duas linhas são as linhas bases que são utilizadas, tá? Guardem aí, anotem se for preciso, tá? Utilizamos como base linha do Equador e meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele vai dividir o planeta Terra em leste e oeste e também em ocidente e oriente. Vou pegar aqui o meridiano de Greenwich na apostila para vocês verem, né? Aqui, essa linha é o meridiano de Greenwich. O que o meridiano de Greenwich ele vai dividir para a gente? Ele vai dividir as posições leste e oeste e as posições ocidente e oriente. O oriente fica no leste, então esse lado aqui é o lado oriental, o ocidente fica no lado oeste. Então, o lado oeste é o lado ocidental, bom? Meridiano de Greenwich vai definir as posições leste e oeste, o lado ocidente e o lado oriente do planeta. Agora, voltando aqui na linha do Equador. A linha do Equador é essa linha que fica aqui no meio. O que a linha do Equador vai definir pra gente? Vai definir as posições norte e sul do planeta. Posição norte do planeta Terra e posição sul, base, linha do Equador, certo? O que mais que a gente vai ver nessas linhas? As linhas que ficam reta, tá vendo? Essa aqui é a linha do Equador. Ela é uma linha reta que fica na horizontal. A linha do Equador fica na posição horizontal. Se a gente for olhar lá no Planisférios, temos várias linhas. Eu até fiz algumas linhas aqui, né, de caneta, para vocês verem. Lá no planisfério tem mais linhas retas, utilizando como base a linha do Equador. Nós podemos definir mais 90 linhas dessa aqui, ó, mais 90 linhas retas, tanto para o sul e mais 90 linhas retas, tanto para o norte. Então, através da linha do Equador, nós definimos 90 linhas para o norte e mais 90 linhas para o sul. E essas linhas que são utiliza a linha do Equador como base, essas linhas aqui, ó, que vocês vão ver lá no planisfério, são chamadas de linhas paralelas. Então, a linha que fica igual à linha do Equador, né? Eu até desenhei aqui mais algumas. Essas linhas são chamadas de linhas paralelas. Vamos ver lá no meridiano agora.
voltando aqui no meridiano de Greenwich. As linhas que seguem aqui o meridiano de Greenwich não são linhas retas. A gente vê que o meridiano de Greenwich ficou na vertical, né? Linha vertical. Então, as linhas verticais são semicírculos, ó. Utiliza como base o meridiano de Greenwich e as linhas não são retas, são semicírculos. Essas linhas são chamadas de linhas meridianas e nós podemos traçar 180 linhas dessas, tanto para o lado oeste quanto para o lado leste, tá? Então, por isso que nós utilizamos como base para fazer o cálculo da latitude, da longitude, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora, a gente vai ver sobre as coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? Vamos ver o que são. Coordenadas geográficas é o cruzamento entre as linhas meridianas e as linhas paralelas. Vou mostrar para vocês aqui na imagem novamente. Aqui, nesse planisfério, já está pronto. As linhas meridianas, que tem como base o meridiano de Greenwich, e as linhas paralelas, que tem como base a linha do Equador. Então, essas linhas semicírculos são as linhas meridianas. Essas linhas retas são as linhas paralelas. E o cruzamento dessas linhas é chamado de coordenada geográfica, tá? Isso é uma coordenada geográfica. O cruzamento das linhas paralelas com as linhas meridianas. Através desse cruzamento dessas linhas, que a gente pode definir a latitude e a longitude de qualquer lugar no planeta Terra. Um cálculo que podemos fazer para identificar qualquer ponto da superfície terrestre. Então, através da coordenada geográfica, do cruzamento entre as linhas paralelas e as linhas meridianas, através dos graus, a gente consegue identificar qualquer lugar no planeta Terra. Isso que vocês vão fazer para mim lá na atividade mais para frente, certo? Vamos ver agora o que é latitude e o que é longitude. Latitude tem como base a linha do Equador. Então, para a gente calcular a latitude, a gente vai usar como base a linha do Equador. Se eu pedir para vocês calcular a latitude para mim, vocês já vão lembrar que a latitude, a base vai ser a linha do Equador e as posições norte e sul. Então, a latitude de um determinado ponto tem que ter como base a linha do Equador e as posições norte e sul. Na hora que eu pedir para vocês calcularem para mim a longitude vai ter como base o meridiano de Greenwich e as posições leste e oeste. Então, para vocês calcularem a latitude, só vai estar nessas linhas paralelas, tá? Latitude vai estar nas linhas paralelas. Longitude vai estar nas linhas meridianas. Anotem aí, tá? É muito importante. Latitude vocês só vão achar nas linhas paralelas, definindo as posições norte e sul. Longitude vocês só vão achar nas linhas meridianas, nos semicírculos, definindo as posições leste e oeste, ok? Quando aparecer 0 graus, ele vai ficar neutro. Ele não tem nem norte, nem sul, nem leste, nem oeste. Quando aparecer 0 graus, vocês vão deixar somente o 0 grau, tá? Então, eu acho que ficou claro para vocês agora. Eu dei uma resumida. Então, assistam com muita atenção. Se for preciso, assistem novamente. E é isso. Fiz o resumo para vocês para ficar mais claro. Tenham um bom dia e daqui a pouco a gente continua com as atividades.